julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, versículo 1 e 2. A primeira parte a se compreender é que a Bíblia é um livro e todo livro tem um começo, um meio e o fim. É preciso ler os textos para entender o contexto. A Bíblia ela não é feita de versículos isolados. Os textos fora de contexto vira pretexto para heresias. O hábito das pessoas em relação à palavra de Deus é ler versículos e analisá-los individualmente ou fora do contexto, o que levam as pessoas muitas vezes a concluir algumas partes da Bíblia de forma errada. Por isso se faz necessário ler o texto para interpretarmos o contexto corretamente. E é importante analisar a Bíblia em sua totalidade. No contexto de Mateus 7, 1 e 2, se tornou comum ver as pessoas usando e repetindo religiosamente este versículo, tentando nos fazer calar a boca. O homem, por sua vez, tem uma natureza vaidosa. Ele não gosta de ser confrontado ou contrariado. E para afastar possíveis confrontos com aqueles que tentam lhes abrir os olhos para o verdadeiro evangelho, por vezes, prefere tentar calar quem o evangeliza com uma ameaça do tipo: cuidado, você está julgando. Falam assim para justificar suas atitudes erradas de forma que ninguém possa mais corrigi-los. Passam então a citar este versículo para nos fazer ficar quietos. Isto ocorre porque muitos aprenderam o significado dessa passagem de forma errada. Mas não fique triste com tais atitudes, pois até isso a palavra de Deus nos esclarece. O Senhor nos ensina em sua palavra que aquele que aceita a repreensão é sábio e prudente. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, verso 32. O texto de Mateus 7, 1 e 2 não proíbe todo tipo de julgamento, somente o julgamento hipócrita ou julgamento temerário. Mas o que é julgamento hipócrita ou julgamento temerário? O julgamento temerário hipócrita é um julgamento de quem aponta o defeito no outro, mas que tem o mesmo defeito, ou até um defeito pior, e quer corrigir o erro do outro. É desse tipo de julgamento que Jesus se refere no versículo citado. Esse tipo de julgamento é condenado por Jesus. O julgamento temerário também é o julgamento precipitado, maldoso, apressado, arrogante, baseado em impressões, em informações de segunda mão, baseado no que ouvi dizer. É você tirar conclusões precipitadas sem conhecer os fatos, julgando conforme a sua consciência, formando sua própria opinião sobre a pessoa. E os termos hipocrisia e hipócrita significa ser falso, fingido, dissimulado, mentiroso e enganador. Se analisarmos bem, veremos que lá no Velho Testamento temos o livro de Juízes. Deus ele estabeleceu juízes entre seu povo, já na época de Moisés isso. E o que faziam esses juízes? Ora, eles julgavam, e julgar segundo a reta justiça de Deus, ou seja, de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. Se a proibição bíblica de julgar fosse interpretada desta maneira, não haveria um juiz em toda a face da terra que não estivesse cometendo um pecado contra Deus, que é o juiz dos juízes, e não haveria meio de se fazer justiça ou diferença entre o culpado e o inocente. Se ninguém pode julgar, logo um juiz também não poderá ser cristão e desejar a salvação, pois o seu ofício é justamente o de julgar e condenar. E até mesmo você, quando observa as pessoas com quem seu filho ou sua filha estão andando, e ao perceber que
que se trata de pessoas que podem lhe trazer uma má influência, o que você faz? Você alerta. E ali você fez o quê? Você julgou. Se o seu filho começa a andar com pessoas no qual você julga não serem boas companhias, ali você já julgou racionalmente. Em seguida você vai exortar seu filho dentro da reta justiça. Bíblia, o que você viu de errado na tal amizade? Diariamente fazemos julgamentos racionais em diversas situações na vida. O tempo todo fazemos julgamentos. O tempo todo fazemos julgamentos racionais. Observe. Se não pode julgar, por qual motivo existe o livro de Juízes na Bíblia? Sansão fazia o quê? Débora fazia o quê? Salomão estava fazendo o quê? No caso do bebê e da mãe verdadeira e a mãe falsa. Mas julgai segundo a reta justiça. João 7,24. De fato, quando a Bíblia recomenda o não julgamento, trata-se daquele julgamento temerário, que inclusive está escrito logo no título da passagem 7 de Mateus. Um exemplo bíblico é o julgamento dos fariseus, que julgavam certas práticas do povo, ou de alguns grupos de indivíduos, mas também as praticavam. Jesus recriminou o julgamento hipócrita dos fariseus, que não olhavam para a sua condição de cegos, com uma trave impedindo a visão, e desejavam enxergar o cisco no olho dos outros. No caso dos fariseus, a aparência exterior não correspondia às suas atitudes, porque eles tinham uma aparência de santidade e de perfeição, mas as suas obras eram mais, exigiam dos outros aquilo que eles mesmos não conseguiam fazer. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as suas próprias transgressões. Ai de vós, fariseus e mestres da lei! Vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e maldade. Ai de vós, fariseus e mestres da lei, hipócritas. Mateus 23, 27 a 29. Ao passo que Jesus condenava a hipocrisia, ele repreendia severamente os escribas e fariseus por suas práticas. Jesus disse: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, versículo 5. Neste caso, os fariseus não eram dignos de corrigir ninguém, pois eles tinham pecados piores, tipo o sujo falando do mal lavado. Você entende? Note que Jesus manda as pessoas olhar para si primeiro e se auto-julgar, fazer um autoexame de consciência, e que ele resolva primeiro a sua situação, para só depois ter autoridade para olhar para a situação do outro e corrigi-lo. Portanto, se você não comete o mesmo erro de alguém que você quer bem, devemos corrigir, exortar, julgar dentro da palavra de Deus, ou seja, dentro da reta justiça. Jesus trouxe aos seus discípulos um ensino sobre as condições em que eles deveriam exercitar seus julgamentos. Jesus não proibiu o julgamento, mas advertiu quanto aos cuidados que deveriam ser tomados quando fossem executar essa tarefa, para que não viesse a cair no mesmo erro dos escribas e dos fariseus. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. A Bíblia proíbe o julgamento hipócrita, temerário. Quem não encara os próprios pecados com honestidade e não os confessa, torna-se cego e não pode ver claramente para ajudar os seus semelhantes. Cegos conduzindo cegos, corpos limpos por fora, mas sujos por dentro. Deixai-os
são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15, versículo 14. O julgamento da reta justiça é aquele julgamento onde analisamos as Escrituras e nela discernimos e julgamos o certo do errado na vida cotidiana. É o julgar com base na palavra de Deus, dentro da conduta de Deus, dentro da reta justiça de Deus. O que é reta justiça? É a palavra, é a Bíblia, é o Evangelho. Jesus nos manda sim julgar, exortar, corrigir, aconselhar, encorajar, proclamar de forma autêntica o Evangelho. Exortar não é brigar. Nesse tipo de atitude não deve haver grosseria, e sim amor. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A doutrina é um ensino da palavra de Deus. Exortar é uma atribuição do cristão que obedece a Deus. E ele espera que você exorte de acordo com a palavra dele, repreendendo a pessoa em amor, a fim de que ela possa se arrepender. Para isso, você deve conhecer a palavra de Deus e mostrar para essa pessoa qual é a vontade de Deus em relação ao erro que ela cometeu. Se combatermos um erro, devemos ser responsáveis em mostrar biblicamente onde elas estão desajustadas com a palavra de Deus. E não simplesmente dizer que os outros estão errados e que nós estamos certos. O importante, meu irmão, é estarmos seguros de que estamos realizando uma exortação justa. Por isso, jamais podemos ajudar a tirar o cisco do olho de alguém o abordando sem amor, com preconceito, impaciência, insensibilidade e incompreensão, porque isso certamente causará mais estrago do que o cisco que ali está. A exortação não deve ser motivada por um desejo de condenar os outros, mas sim voltado a ajudar as pessoas. Qualquer atitude prejudicial a alguém não é do agrado de Deus. Jesus em nenhum momento nos incentiva a ficarmos calados diante dos erros dos outros. Ele exorta para olharmos para dentro de nós antes de corrigir alguém. Veja por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: ei, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando na verdade há uma viga imensa no seu? Mateus 7, de 3 ao 4. Jesus falou sobre a atitude de apontar defeitos em uma pessoa a partir de sua própria opinião, sem reconhecer os seus próprios erros. Sair julgando sem antes sondar o que de fato acontece para a pessoa. Ser ou agir de tal forma: ninguém, nem que se julgue o mais obediente a Deus, pode realizar qualquer julgamento segundo a sua própria opinião. Portanto, não se deixe levar pela boca que você está me julgando. Não devemos fazer vista grossa para os erros nítidos. Não devemos nos calar jamais. Pelo contrário, devemos por obrigação exortar e lutar pelo evangelho genuíno de Cristo. Afinal, quem ama luta pela verdade, pois o amor não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, versículo 6. Os cristãos só repetem o que a própria Bíblia já diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. A própria Bíblia já faz este julgamento e condenação, e cabe ao cristão exortar igual Cristo fazia. Isso é ser modelo de Cristo. Na vida a gente só consegue ter uma linha de raciocínio se antes fizer um julgamento prévio sobre o certo e o errado. Jesus não foi assassinado
porque ele era um cara maneiro, gente fina, good vibes. Pessoas legais não são assassinadas. Ele foi assassinado justamente porque ele incomodava com a verdade e combatendo o pecado. Ou seja, ele mostrava a luz da reta justiça. Bíblia, meu irmão, palavra, onde as pessoas estavam errando e agindo na hipocrisia. O cristão que não prega a verdade dentro da reta justiça é um cristão frouxo. E por amor aos nossos queridos, devemos sempre que preciso repreender quando a obra de Deus correr o risco de ser escandalizada. Até porque a palavra nos orienta que Deus não se agrada daquele que escandaliza a obra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá coisas que levam as pessoas a tropeçar, mas há daquele por meio de quem elas acontecerem. Seria muito melhor para ele que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço, do que levar um desses pequeninos, ou seja, aqueles que são fracos na fé, ou pessoas humildes, a pecar. Eu estou avisando a vocês, chame a atenção de seu irmão. Se ele pecar, e perdoe-lhe se ele se arrepender. Lucas 17, do 1 ao 3. Devemos sempre ministrar a verdade, a palavra de Deus, às pessoas sem medo e de consciência limpa. Pois se você não comete o mesmo erro da pessoa, você pode e deve exortar. Você não estará fazendo um julgamento temerário, hipócrita. E além disso, você não está falando nada além do que a boca de Deus já disse. A Bíblia, a palavra. O Senhor ainda nos ensina que aquele que repreende o homem terá ainda mais amizade com ele do que aquele que o elogia falsamente. Quem repreende o próximo acabará ganhando um amigo, mas quem faz elogios mentirosos será desprezado. Provérbios 28, verso 23. Em outras palavras, meu irmão, Deus não quer que sejamos cúmplices do pecado, omitindo-se. O Senhor nos alerta em vários versículos sobre o pecado da omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Se você sabe que uma determinada atitude não está de acordo com a vontade de Deus, mas não se manifesta contra, você se torna cúmplice e também comete pecado. Todas as vezes que você exortar uma atitude que não condiz com a Bíblia, faça isso em amor, com o desejo de que esse irmão se arrependa e volte a andar no caminho correto. Paulo escreveu aos Coríntios que tudo o que eles fizessem deveria ser feito em amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Deus nos chama para evitar o pecado e ajudar os outros a também ficarem livres do mal. Não julgueis segundo a aparência, esse é o temerário, mas julgai segundo a reta justiça. Esse é incentivado pela Bíblia. João 7, versículo 24. Aqui nosso Senhor ordena que devemos julgar segundo a reta justiça, que é o julgamento baseado na palavra de Deus. Exortação, exortando segundo a palavra de Deus. Ele ensina contra a julgar pela mera aparência. Se julgarmos os outros temerariamente e precipitadamente, então também seremos julgados. Assim, tem muita diferença de você exortar e de você julgar de forma hipócrita, temerária. O que o cristão pode fazer então, ao exortar contra o pecado? E não constituir-se um juiz. O juiz é Deus. O que podemos fazer é afirmar que a Bíblia condena tal prática e que se esta pessoa não se arrepender, terá a condenação que a própria Bíblia propõe. E apenas você disse que nela está escrito. Falar a verdade bíblica, exortar, julgar segundo a Bíblia, não é julgar temerariamente. Se você é chamado para falar, então fale.
como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as suas forças e a energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus, através de você. E quanto ao julgamento, o próprio Senhor Jesus disse que veio para salvar o homem e não para julgá-lo, pois isso será feito futuramente com base no comportamento de cada um em relação à sua palavra. Se alguém me ouvir e não me obedecer, não sou eu o juiz dele, pois eu vim salvar e não julgar o mundo. Mas todo aquele que me rejeita e despreza a minha mensagem, a minha palavra, será julgado no dia do juízo pelas verdades que eu tenho falado. João capítulo 12, 47 e 48. Devemos sim buscar, exortar para a vida, mostrando o erro do outro, mas também mostrando o caminho do arrependimento para ele. Portanto, meu irmão, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Tito, capítulo 1, versículo 13. Sãos na fé quer dizer bom, sadios, saudáveis na fé. Pense nisto, medite nessas coisas. Jesus te ama.